Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ, e aqui tá uma pilhinha das coisas que eu li agora em maio, né? Não são todas, fiz uma seleção aqui, tô com algum tempo livre, então eu consegui ler bastante coisa, e aqui tá os meus melhores do mês. Atrasado, tive problemas técnicos, por favor me desculpem, mas aqui estamos nós. Então, para começar, queria recomendar o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, da New Pop, né? Esse quadrinho é da Kabi Nagata, né? O título é bem autoexplicativo, mas eu achei um dos melhores do mês pelo modo como ela escreve, o modo como ela se descreve, o modo como ela se expõe. E eu achei assim, até estava conversando com o Escama, ele também está estudando psicanálise e tal, assim, eu acho que como desenvolvimento de psique, de lidar com neurose, de descobrir o verdadeiro desejo, de se assumir, construir identidade, esse livro é uma experiência muito bacana. Então, eu achei, assim, top, sensacional. Além desse, eu sempre falo desse quadrinho aqui, O Homem que Passeia, né? Só que eu tinha várias vezes começado a ler e nunca tinha terminado. Sem vergonha, né? E agora, esses dias, eu me sentei e vamos ter a experiência. E foi muito bacana, sabe? É um quadrinho, um mangá, versa muito sobre a questão da meditação, eu acho. Acho que tem, como os outros quadrinhos do Jiro Taniguchi, né? Assim como o Gourmet, né? O Gourmet Solitário. Esse homem que passeia, basicamente, é a história do sujeito. Ele sai de casa de manhã, os passeios na vizinhança. Só que o jeito que ele contempla as coisas, o modo como a página faz a gente contemplar essas caminhadas sem um rumo definido, sem um objetivo. Nossa, eu achei uma experiência muito bacana ler esse quadrinho. Principalmente nessas condições de isolamento, né? Faz o quê? 90 dias praticamente que eu só saio de casa para ir para mercado e farmácia e volto para casa. Eu tô mantendo um isolamento, né? E aqui nesse livro, o fato de você se isolar, de eu não estar caminhando nas ruas e tal, me dá uma outra percepção da história desse personagem aqui, né? Da história esse álbum do Taniguchi. Então, achei excelente, assim, muito bom. Aí tem a trecheira. Eu já tinha lido fazia um tempo esse Batman Terra 1. Primeiro o volume 1, né? E esse volume 2 que eu li agora mais recentemente, né? Acabei lendo os dois juntos, assim, pra ter Tipo, fazia tempo que eu tinha lido o primeiro, né? Daí eu fui ler o segundo, já reli, assim, para dar uma ideia. É sempre aquela história, né? Vamos fazer um Batman realista. Só que aqui eu acho muito feliz. Primeiro pelo desenho do Gary Frank, que eu acho muito bacana, tem umas páginas muito legais. E segundo porque o Batman realista do camarada Geoff Jones aqui, ele realmente é realista. É um Batman que apanha, é um Batman que não dá conta de três pessoas ao mesmo tempo, é um Batman sem treino, é muito bacana, ele não é infalível, né? O próprio desenho, ao representar o Batman sem os famosos olhos brancos, né? Tipo, você vê os olhos do Bruce Wayne mesmo pela máscara, já dá uma outra pega pro quadrinho, né? E daí tem releitura dos personagens, tipo o Pinguim, a Mulher Gato. O que eu curti mais foi o Duas Caras, que eles fizeram uma releitura muito boa dele, assim. Então, eu achei que vale bastante a grana. Uma das minhas favoritas, agora tô chegando para as favoritas do mês mesmo, assim. Uma das minhas favoritas foi esse Anel do Nibelungo, né, a adaptação da ópera do Richard Wagner, feita pelo... Ai, meu Deus, Paul Craig Russell, né? Esse cara aqui faz uns quadrinhos muito maneiros, assim. Tem um Doutor Estranho dele que eu acho sensacional, que eu tô esperando que relancem aqui em algum momento. E essa edição do Pipoca e Nanquim, ela é bem maior do que eu imaginava, assim. Eu não sabia que era tão grande. Eu já estava curioso com o trabalho em si, né, do Craig Russell, com essa questão da ópera. E eu acho muito bacana porque ele realmente faz uma adaptação
para quadrinhos. Ele considera que é a mídia de quadrinho, né? Então ele não tenta recriar a ambientação de ópera nem nada. Ele conta a história que o Wagner conta nas óperas. São 4 óperas. E faz isso usando muito bem a linguagem dos quadrinhos. Só que o que é bacana do Paul Craig Russell é que ele manja pra caramba de música, de ópera. Ele curte muito. Então no final tem um texto dele explicando como ele adaptou certas passagens musicais relacionando com o layout das páginas, assim. Então, eu achei uma puta aula de quadrinhos, achei a história muito bacana, em alguns momentos ela me lembra o Senhor dos Anéis, depois vira como se fosse uma tragédia grega com os deuses nórdicos, né? Muita paixão, muita intensidade, muito grito, muita traição, é bem, bem possante, assim, achei um trabalho bem legal. Cara, esse aqui é outro que eu achei incrível, do Jefferson Costa, o Roseira, Medalha e Engenho, né? Também foi do Pipoca e Nanquim. Cara, eu achei maravilhoso como ele conta a história dos pais dele, né? A história da mãe, a história do pai, como ele viaja. A história não segue uma narrativa comum, ela tem saltos e fluxos de tempo. Ele brinca muito com essa questão da memória, do fluxo do tempo, da recriação da narrativa, né? E ele usa muito bem a linguagem do quadrinho para fazer isso, assim. E os truques que ele faz, a gente ia precisar de mais espaço para falar e acho que talvez estragasse um pouco o prazer de quem fosse ler. Mas, putz, eu achei super saboroso, achei incrível. O pessoal fala muito quando comentam as histórias do Marcelo Quintanilha, que o Quintanilha recria a sonoridade das falas regionais, né, nos seus quadrinhos. O Jefferson Costa faz isso aqui também, mas ele faz um jeito bem próprio. Eu só lembro do Quintanilha porque é essa questão da verossimilhança, né, do som, assim, você lendo aquilo parece que foi dito por uma pessoa, só que o Jefferson Costa tem um estilo muito próprio, assim, então é um trabalho que eu achei muito bacana, né, bem sensacional. E por último, esse Destino Adiado, que foi o primeiro quadrinho, na verdade, que eu li nesse 1º de maio aí, era meu aniversário e feriadão e isolamento e tudo mais, e daí vamos pegar esse quadrinho aqui, também Pipoca e Nanquim. E, putz, eu achei muito bacana, né? É uma história, me fez lembrar romances de guerra, tipo do Hemingway, a história de um desertor, né? Ele tá na França, tem um recrutamento na pequena cidadezinha onde ele vive, o pessoal vai e ele foge para não participar da guerra. E daí tem uma série de desdobramentos, porque ele passa a viver na cidade, né, escondido, né? E o modo como eles explicam, usam os contextos, vão desenvolvendo, e a arte desse camarada aqui, o Jean-Pierre Gibrat, é maravilhosa, assim, sabe? Eu achei sensacional, assim, muito bom. E basicamente com isso eu terminei a minha seleção aqui dos meus melhores do mês, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Depois deixa o recadinho ali, né? Seus comentários. E só queria lembrar vocês que eu e o Escama, como a gente está trabalhando e operando dentro da lógica de isolamento, né? De quarentena, nós não estamos se encontrando, mas nós estamos gravando podcasts. Então, se você procurar por Kitnet HQ lá no seu feed de casts, lá no Anchor, no Spotify, você vai encontrar a gente comentando os quadrinhos que a gente leu. São programas que têm 40, 50 minutos de duração e é bem uma conversa informal. E, de certa forma, está sendo o nosso Kitnet HQ da quarentena, né? Falar sobre quadrinhos em podcast. Então, se você quiser dar uma conferida, dá uma olhada lá, procura Kitnet HQ no Spotify ou no Anchor ou podcast Kitnet HQ, você vai encontrar. E nós estamos por aí. Em breve aí vamos ver que vamos inventar algumas coisas diferentes aí para aproveitar essas condições da quarentena. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Tudo de bom.